Muito bom dia, gente. A gente vai começar então mais uma aula no formato online. Então hoje, trabalhando um novo tema, né? Nós trabalhamos aí sistema circulatório na aula passada. Hoje nós vamos trabalhar dois sistemas porque são mais simples, né? Menos detalhes em cada um deles, então dá para trabalhar dois aí numa aula só. Beleza? Vamos lá então, vamos falar de sistema linfático e urinário, tá? Os subtemas que estão presentes aí no livro, eu coloquei aqui para vocês. Então tenho páginas 65 a 69 no livro de vocês, tá? Com todos esses subtemas aí vocês vão achar. E caso queiram utilizar como referência, dar uma lida aí para fazer uma pesquisa, até para resolver os exercícios, beleza? Vocês podem utilizar esse intervalo de páginas aí referentes ao sistema linfático, ok? E urinário também. Então vamos lá, continuando aí. Sistema linfático. Bom, esse nomezinho, né, de cara você já não tem muito... Já não é muito difundido esse nome, né? Não é muito comum, que nem sistema circulatório, respiratório, digestório. Sistema linfático, então, pode acontecer de algumas pessoas nunca terem ouvido falar, né, nesse nome. Mas ele tem a sua importância, né, como todos os outros sistemas do nosso corpo, tá? Então, vamos começar a entender o que é, né, esse sistema linfático aí. Cerca de 1% da parte líquida do nosso sangue, então, ele vai entrar nos tecidos, né? Sai das veias, das artérias e entra diretamente nos tecidos. Mas não retorna aos vasos sanguíneos esse 1%, tá? Então fica ali 1% da parte líquida do sangue, né, do plasma sanguíneo, fica ali nos tecidos. Então, mas ao contrário, fica nos espaços entre as células e entre os tecidos, né? Então, em vez de retornar aos vasos, vai ficar ali entre as células, entre os vasos, umidificando, né, nutrindo aquelas áreas ali dos tecidos. Todo esse líquido volta à corrente sanguínea por meio dos vasos linfáticos, que captam o excesso de líquido existente nos tecidos. Então, o líquido, né, esse 1%, ele não volta direto para a corrente sanguínea, mas em um determinado momento ele é captado dos tecidos pelos vasos linfáticos, tá? E esses vasos linfáticos vão direcionar esse líquido para a corrente sanguínea posteriormente. Então, que líquido é esse, né? É um líquido que é constituído de água, substâncias dissolvidas, células mortas, né, que estavam ali naquele tecido. Células morrem e nascem o tempo todo dentro dos nossos tecidos, então as mortas não ficam ali, né? Elas são retiradas do nosso corpo. Então tá aí a forma com que elas são retiradas, né? Elas estavam ali no tecido, esse líquido engloba também, né, essas células, e elas são direcionadas aos vasos linfáticos, ok? Até mesmo agentes infecciosos, né, como vírus e bactérias. Então, um dos papéis principais do sistema linfático é o papel de defesa do nosso corpo, né? Ele vai atuar muito nessa questão de combate aos agentes infecciosos, como vírus e bactérias. Aí você tem então a estrutura do sistema linfático, né? A distribuição dos vasos no corpo todo, os órgãos que você tem presente aí, né? Então, lá perto do pescoço, as amígdalas, próximo ao coração, o timo. Você vai ter também a medula óssea fazendo, né, presença nesse ciclo como um todo. O baço, né, que é um órgão do sistema linfático. Nódulos linfáticos ou íngua, a gente vai ver num slide à frente o que significa. E o apêndice também, que pode ser considerado parte desse sistema porque também atua na defesa do organismo. Então, os capilares, né, do sistema linfático são bem finos,
comparados então aos capilares do sistema sanguíneo, né? São aqueles capilares os mais finos de todos, até para chegar, né, em todas as áreas dos tecidos e conseguir captar esses líquidos nos tecidos. Eles têm que ser muito fino mesmo. Dentro deles corre um líquido chamado linfa, tá? Então, não é sangue que está correndo ali dentro, tá? Tem diferença. Dentro dos vasos linfáticos, o que vai correr ali é um líquido chamado linfa. Esses capilares menores, então, eles vão se unir, né, a vasos mais espessos aí no decorrer do caminho da linfa, e vão se unir lá no decorrer do processo às veias. Então, é aí onde as linfas vão retornar, né, a corrente sanguínea, tá? Então, tem a ligação, né, do sistema linfático com o sistema sanguíneo. Vamos lá. Linfonodos, né? Vocês vão ver aí algumas bolinhas verdes, né, na figura. São chamados de linfonodos. Dentro desses linfonodos, você vai encontrar uma quantidade grande de glóbulos brancos, tá? Glóbulos brancos que são responsáveis pelo combate, né, de agentes infecciosos como vírus e bactérias. Ok? Aí você tem uma imagem que mostra mais claramente a ligação, né, dos capilares sanguíneos com os sistemas linfáticos, né, com os vasos do sistema linfático, tá? Todos eles estão interligados. Essa primeira figura aqui mostra, né, o sangue indo do capilar sanguíneo em direção aos vasos linfáticos. Ok? Beleza. Aqui do lado, essa imagem vai mostrar justamente os vasos linfáticos chegando nos tecidos, né? Então, líquido intersticial, né, é o líquido que fica entre as células do tecido, seja ele qual for, né? O líquido que fica lá presente no tecido. Aí mostra uma aberturazinha, né? O tecido celular, que é justamente em algum órgão, né, que esse vaso chegou, e a linfa correndo dentro desse vaso, né? Então, o papel desse vaso aqui é realmente chegar a todos os locais e capturar esse líquido que está lá presente nos tecidos, né? Trazer ele diretamente para a linfa, e no decorrer do processo a gente vai ver para que ele, né, capturou esse líquido aí. Bom, um exemplo, né, uma noção de para que ele pegou esse líquido, a gente consegue entender aqui, ó, na íngua, né? Íngua, então, seria basicamente um gânglio linfático inflamado, né? Você consegue ver na imagem, né, como se fosse um caroço aqui no pescoço, né? Você encontra também na parte inferior do pescoço aqui. O que acontece? Dentro de cada um desses linfonodos, né, você vai ter uma quantidade de glóbulos brancos que vão trabalhar na defesa do organismo. Então, essa linfa correndo nos vasos linfáticos, ela vai em diversos momentos passar, né, por esses gânglios, por esses linfonodos, que vão trabalhar com a filtração desse líquido, né? E aí, se em alguma parte do nosso corpo houver uma infecção, por exemplo, né, por bactéria, por vírus, essa área vai ter que ter uma produção de glóbulos brancos muito maior. Então, o que acontece? A quantidade maior de glóbulos brancos sendo fabricadas vai gerar também um volume maior desse linfonodo, né? Ele vai ficar inchado e vai aparecer como vai aparecer para você dessa forma aqui, né? Então, os locais onde pode correr
ínguas, né, esses linfonodos inchados, normalmente você consegue ver no pescoço, nas axilas e nas virilhas, tá? Geralmente quando você coloca a mão ele causa uma sensação de dolorido, mas é um recurso, né, natural do corpo que está tentando combater lá os agentes, né, infecciosos. Então, um outro sistema que está bem relacionado aí com limpar, né, com proteger também o nosso corpo, é o sistema urinário ou excretor. São dois nomes aí que a gente vai estar achando, né, em livros, em diversos lugares para esse mesmo sistema, tá? Dois nomes possíveis. Então, não confundir sistema excretor, né, esse nome aí, excreção, com eliminação, tá? Por quê? Lá no sistema digestório que nós já estudamos, você vê lá que substâncias, né, que não são utilizadas pelo corpo vão ser eliminadas por meio das fezes. Aí eu estou falando de eliminação. Agora, excreção é outro processo, tá? Então, algumas perguntas que vão nortear o nosso estudo desse sistema aqui. A urina, da onde que ela vem? Tem relação com os demais sistemas que nós já estudamos? Circulatório, digestório, linfático? E aí, sim ou não? Então, nesse momento, a recomendação que eu faço para vocês é parar esse vídeo aqui, tá? Vão lá na página 70 e aí, como forma de recapitular o que nós já estudamos e entender também como que está associado, né, os diversos sistemas, vocês vão fazer no caderno de vocês o mapa conceitual que está lá na página 70. Lá no início da página 70 do livro, vocês vão ter um mapa conceitual, vocês vão passar ele para o caderno, né, refazê-lo no caderno, ou numa folha A4, se achar que tem mais espaço na folha, né, e quiser passar para ela, depois cola a folha no caderno, ok? Isso vai ajudar vocês a fixar melhor, né, como que o conteúdo como um todo e como está interligado aí cada um dos sistemas. Depois disso vocês vão enviar, né, a foto desse mapa conceitual para mim lá na plataforma Google Class, tá? Como resposta a essa atividade aqui. Então, mãos à obra. Após terminar esse mapa conceitual, a gente volta a assistir essa videoaula, beleza? Vamos lá então, continuando nossa videoaula. Então nós temos aqui produção de urina nos rins. Temos dois rins, tá? Falando então desse sistema excretor, dois rins estão presentes no nosso corpo. Eles vão estar lá situados próximos, né, na direção aí da 12ª costelas, ok? Então nas últimas costelas lá é a direção, né, dos nossos rins, tá? Só para a gente ter uma localização média deles aí. Cada rim produz urina independentemente, então, né, não há uma sincronia de trabalho, cada um produz de forma independente. Do plasma sanguíneo é retirado tudo que pode ser reaproveitado pelo organismo. Então, né, o que vai ser filtrado aí é basicamente o plasma sanguíneo. Desse plasma é reaproveitado o que o organismo pode utilizar ainda, tá? E por isso, né, por ele poder utilizar, ele vai devolver na corrente sanguínea, ok? Então, o que serve, ele vê lá no filtro, né, dentro do rim, e coloca de novo na corrente sanguínea. O que não presta mais, né, ou que é excesso para o organismo, ele vai descartar. O que seria isso, né? O que poderia ser excesso? Sais minerais, excesso de água, substâncias tóxicas ou não necessárias, né, para o corpo naquele momento, então vão ser descartadas, tá? Lembrando que os sais minerais, por exemplo, o corpo utiliza, né?
Só que o excesso dele pode ser descartado por meio da urina. Então temos aí a unidade funcional do rim, né, é chamada de néfron, tá? Então eu tenho aí o esquema do sistema urinário. Pegando um rim e cortando ele no meio, eu tenho a imagem aqui do lado, tá? Dentro desse rim aqui, eu tenho em média de 600 a 800 mil néfrons aqui dentro, né? E aí eu pego um néfron desse e coloco aqui do lado, ó, só para vocês terem uma noção de o que é esse néfron, né? Essa unidade funcional é o que realmente filtra a corrente sanguínea e produz a urina. Cada um desses néfrons estão trabalhando na produção da urina e filtrando o sangue também. Ok? A quantidade de água na urina vai variar, né, de acordo com a ingestão de água da pessoa. A pessoa que bebe pouca água, né, geralmente tem a urina até mais concentrada, porque pouca água vai ser eliminada daquele organismo. O ideal aí, galera, de beber, né, em água num dia é de 1,5 litro a 2,5 litros, né? Isso vai variar muito de acordo com a massa corporal da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem em média 47 quilos, ela vai precisar ingerir 1,5 litro de água, né, por dia. Uma pessoa com 80 quilos, em média, ela vai ingerir 2,5 litros de água por dia. Isso é o recomendado, né? Claro que se a pessoa ingerir mais, ela vai eliminar, né, por meio da urina, então vai urinar mais, mas também não vai ser prejudicada por isso. Agora, faltando água no organismo, aí ela pode ter um quadro de desidratação, tá? Pode fazer mal para a saúde dela. Então, rapidamente falando aqui do sistema urinário, né, que é bem simples, o sangue ele vai entrar no rim por meio das artérias. Então, aqui no desenho, né, os vasos vermelhos são as artérias. O sangue vai entrar no rim por meio deles. O rim vai produzir a urina, né, por meio do processo de filtração ali. Depois de ter filtrado, o sangue purificado sai do rim por meio das veias. Então, filtrou aqui no rim, ele volta para a corrente sanguínea, o sangue, né, volta para a corrente sanguínea por meio das veias que estão aqui em azul. E aquilo que vai ser eliminado vai descer por meio dos vasos chamados uréteres, porque são dois, né? É mais de um. Aqui estão os dois vasos uréteres, ok? Amarelinhos aqui. E vão levar, né, essa urina então para a bexiga urinária armazenar. Tá aqui a bexiga. Chegou um determinado volume de urina, ela vai eliminar por meio da uretra. Então tem ureter e uretra, tá? Uretra é o canal que leva diretamente ao meio externo, né, do corpo. E tanto o homem quanto a mulher vão ter esse canal, tá? Passando então. E quando os rins não funcionam como deveria, né? O normal então é o rim tá filtrando sangue normalmente. Então, inclusive, né, por meio da urina que a gente ouve falar, né, nos noticiários que os atletas foram pegos em exame antidoping porque foi verificado na urina do atleta que tinha substância tal que ele ingeriu antes, né, de uma disputa que ele ia fazer, né, no esporte dele, geralmente para tentar ganhar uma vantagem, né, em cima dos outros atletas. E aí se verifica, né, esse medicamento por meio da urina, tá? Dá para você fazer essa análise aí. Mas quando o rim não consegue filtrar legal, a pessoa precisa se submeter ao tratamento chamado hemodiálise. Então tá aqui a maquinazinha, né, de hemodiálise, que tem a função
basicamente de substituir um rim, né? É um rim fora do corpo, né? Uma máquina que tem papel de ser rim para essa pessoa. Bom, muitas pessoas hoje conseguem fazer transplante do rim, né? Só que como a fila, né, para fazer um transplante, para conseguir esse rim é grande, é difícil, né, de conseguir um rim que consiga ter também que a pessoa aceite, né, esse rim, também tem isso. Aí, enquanto isso, né, enquanto a pessoa espera na fila do transplante, ela faz a hemodiálise. Substâncias tóxicas precisam ser retiradas do corpo, né? Então ela não pode deixar de fazer essa hemodiálise. Algumas fazem todos os dias, né? Outras fazem várias vezes na semana, tá? Bom, as pessoas geralmente fazem hemodiálise, né, por conta dessa dificuldade do rim funcionar. O nome dessa dificuldade é insuficiência renal, tá? Um outro problema que pode acontecer também no rim é o chamado, né, popularmente, pedra nos rins, tá? Cientificamente vão chamar de cálculo renal, que é a formação de materiais sólidos, né, nos rins. Materiais esses que vão ser compostos de substâncias presentes no sangue mesmo, mas que vão se aglomerar lá dentro do rim e vão causar dores na pessoa, né? A pessoa tem aí, ó, essas pedras que estão aqui na imagem e que vão causar muita dor, até porque, ó, para passar nesse canal aqui, ela passa, né? E geralmente a pessoa sente uma sensação de ardência, né? Quando vai urinar. E aí é feito um tratamento para quebrar essas pedras e assim ela conseguir expeli-las de forma que elas estejam menores, tá? Então, atividades complementando aí nosso trabalho. Para fixar o nosso conteúdo de hoje, a gente vai fazer os exercícios da página 71, do 14 ao 17, molinho, tá? Lembrando que eu tinha pedido uma atividade durante esse vídeo, tá? Então tá lá no slide 6 dessa aula aqui, é para fazer o mapa conceitual da página 70. Os dois exercícios vão ser entregues lá no Google Class, tá? Você pode me enviar respondendo a essa atividade que vai estar lá. Pode enviar por meio de foto, beleza? Que eu vou dando o visto de atividade feita. Fique atento ao prazo, galera, tá? Eu vou colocar o prazo da atividade lá assim que a atividade for liberada no sistema. E qualquer dúvida também vou estar disponível, né, online para tirar enquanto estivermos no horário das nossas aulas, beleza? Um abração, fiquem com Deus e até mais.